Bom, e desse show impecável, eu aproveito para fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que São Paulo guarda muito mais do que podemos imaginar? Nós sempre nos deparamos com teatros, com restaurantes, com festivais de música, de cinema e vários outros eventos que fazem a capital paulista uma das mais agitadas do mundo. Mas talvez você ainda não tenha percebido quantos dos nossos endereços serviram de morada e inspiração para importantes nomes da nossa literatura. E é justamente esse circuito que virou destaque no livro Rotas Literárias de São Paulo, escrito por uma bonitinha, que é jornalista, mestre em comunicação e letras pela Universidade Mackenzie e que já foi finalista do Prêmio Jabuti, também é insuportável, tá vendo? Com a biografia Cortês, a saga de um sonhador. Eu estou recebendo Goimar Dantas. Como vai, meu amor? Obrigado por ter vindo. Não se levante, não, amiga. Tudo bem? Tudo bom? Bem, você, obrigada, querida. Viu? Que currículo, hein? É currículo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar Goimar, aqui com você. Eu tenho algumas manias. Uma delas é ser rato de biblioteca. Eu adoro literatura, tenho paixão. Que bom, viu? Olha, Rony, então a gente vai conversar sobre coisas sobre as quais você vai curtir bastante, eu acredito. Não tenho a menor dúvida. Porque a gente sabe que São Paulo, como eu falei agora na apresentação, foi morada para vários nomes da nossa literatura. Ainda tem um poeta que eu amo perdidamente, que é o Paulo Bonfim, o príncipe dos poetas brasileiros, que mora aqui, de vez em quando vem um programa para perguntar: Paulo, eu sei, ele assiste a gente todo dia. Paulo, amo você. Ó, um beijo. Mas como surgiu essa ideia de escrever um livro sobre as rotas literárias da capital? Rony, eu vou te contar a história, porque, assim, de fato, para mim é muito instigante, né? Eu pensei e concebi esse projeto em 2007, quando estava passeando na Inglaterra e fui conhecer Stratford upon Avon, que é a cidade... de Shakespeare. Exatamente, berço da maior figura da literatura ocidental, por assim dizer, William Shakespeare, e fiquei profundamente entusiasmada em observar que a cidade é minúscula, realmente muito pequena, mas tem 10 roteiros, mais ou menos 10 roteiros literários lá que impulsionam de maneira inegável a economia da cidade, o turismo, a cidade lotada, sempre. Aquele friozinho, aquela chuvinha e inúmeros turistas ali o tempo todo visitando as casas em que o Shakespeare morou quando criança, assim que nasceu, ou quando depois logo que casou com a Anne Hathaway, depois já nos seus dias finais, já morando com a filha. O teatro onde ele apresentava as peças, que infelizmente eu não pude visitar porque estava em reforma quando eu estive lá. E a igreja, né, a Holy Trinity Church, onde ele está enterrado junto com outros membros da família e outras figuras ilustres da cidade, né, na época. E aí eu observei aquilo e lá tive a ideia, eu falei, gente, pera um pouco, né, São Paulo tem tantos caminhos interessantes na literatura, tanta gente renomada que ou nasceu lá, ou viveu lá há bastante tempo, se radicou lá e se apaixonou pela cidade, como no meu caso, por exemplo, não sou daqui, mas enfim, eu pensei, seria interessante que outras pessoas pudessem trilhar também esses caminhos, né? Que às vezes a gente, como jornalista, observa de uma forma um pouco mais detida, mas a maioria da população muitas vezes passa em frente a esses locais e não se dá conta do que eram eles. Então foi nessa fase que eu tive a ideia de fazer o livro e por isso que eu fiz. Eu vou te falar quando eu passo no centro, na Barão de Itapetininga, na 7 de abril, na 24 de maio. Eu me arrepio, eu vou às lágrimas, de verdade. Eu fico muito emocionada em lembrar tudo o que aconteceu ali. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu também não sou daqui. Não sou daqui, não, eu sou daqui. Só que nasci em outro lugar. Eu sou do Rio, você não sei de onde você é. Sou potiguar, sou do Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Eu queria mostrar para você umas fotos. E quando eu cheguei aqui em São Paulo, todas essas ruas que você falou ainda eram elegantíssimas. Exato. Olha que coisa. Majestoso o prédio da Faculdade de Direito, um capítulo das rotas. As arcadas. Olha que coisa linda. Faculdade de Direito da USP. Segundo texto das rotas literárias de São Paulo. A gente vai falar um pouco sobre eles daqui a pouco, né? Tá, vamos lá. Aí temos Mário de Andrade. Esquecemos do Mário de Andrade, mas também está aqui. O Mário, eu dedico o livro para o Mário. A gente vai falar sobre isso também. Para ele e para o Mário Chamy, 2 Mários.
Um é contemporâneo, o Mário Chami, adoro também. Biblioteca Monteiro Lobato, estive lá, entrevistei uma amiga de Monteiro Lobato, Dona Hilda Vilela. Olha, gente. A gente vai falar dela. O Teatro Municipal, o palco da Semana de Arte Moderna de 22, que mudou tudo, né? Acabou a construção em 1911. Exato. O primeiro congestionamento da cidade de São Paulo foi no dia da inauguração do Municipal. Exatamente, eu tenho as fotos. São Paulo tinha mais ou menos 300 carros, assim, né? 300 veículos, e lá tinham 100 nesse dia. O Centro Universitário Maria Antônia, com cursos incríveis na área de literatura, artes plásticas, exposições, e onde aconteceu a famosa Batalha da Maria Antônia, né, que era a sede da USP, na área de humanas. Casa das Rosas, na Avenida Paulista 37, lindíssima. Coisa espetacular. Mais uma obra do Ramos de Azevedo aí, que hoje é a Casa da Poesia em São Paulo. Exatamente. Eu adoro. As grandes surpresas. O Príncipe dos Poetas também. O Príncipe, Guilherme de Almeida. Antes do Paulo. Você sabe que eu entrevistei o Paulo para esse livro, o Paulo pontua o livro quase todo. Tem uma crônica dele que chama Minha Infância Querida, em que ele reconstitui a vida dele ali na Vila Buarque e tal. Fala também da Monteiro Lobato, a biblioteca. E é amigo do Guilherme de Almeida, Centro Cultural de São Paulo. Eu me orgulho de ter na minha biblioteca, na minha casa, uma estante, uma parte só de Paulo Bonfim. Ai, que maravilha. Olha, o Seu Amoroso Lima, a Biblioteca de Espetáculo. Agora, o livro começa, na verdade, descrevendo os saraus, né? Isso. Antigos, da elite, lá na casa da Dona Veridiana Prado. Conheço a casa muito bem. Lindo. Já transitei por ali em eventos e tudo, né? Que aquilo foi final de século XIX, início do século XX, né? Exatamente. E passou passa por outras rotas também. Teu livro termina com o sarau da Coperferia, né? Que é, na verdade, um acontecimento que acontece na periferia de São Paulo, já no século XXI. Exato. Como é que funciona esse percurso de saraus aqui na nossa cidade? Então, Rony, eu fiquei bastante entusiasmada quando pesquisei durante muitos anos para fazer esse projeto. Comecei com os saraus, graças a um livro incrível do Luiz Felipe Dávila, que chama Dona Veridiana, em que a biografia da Dona Veridiana ali serviu compilei bastante informação desse livro para esse texto que abre o livro Rotas Literárias de São Paulo. E a verdade é que a Dona Veridiana foi uma mulher sempre à frente do seu tempo. Então, era uma mulher da área de negócios, ela tinha fazenda, ela falava de igual para igual com a nata da elite paulistana, então ela recebia... Tinha a casa mais bonita da cidade. A casa mais bonita, porque ela tinha visitado a filha, Ana Blandina, em Paris, e voltou cheia de ideias para aquele casarão, e fez o primeiro casarão, um casarão tipicamente europeu, digamos assim, em São Paulo. Exato. E aí o que acontece? Nesse casarão acontecia esse tradicionalíssimo sarau em que ela recebia, jornalista, advogado, estudantes do Largo São Francisco, que eram colegas do Eduardo Prado, filho dela. E aí a gente conta um pouco essa história no livro, depois vai para o sarau da Vila Quirial com José de Freitas Vale. Me baseei demais no livro da Márcia Camargos, também que chama Vila Quirial. Aí já no século XX, tá? Sim, ali, Vila Quirial, nossa! Exato, na Vila Mariana, ficava na Domingos de Moraes. Ali, muitas reuniões que também ajudaram a conceber a Semana de 22, porque ele recebia Guilherme de Almeida, Mário de Andrade, Oswald, todo esse pessoal. Depois a gente passa por outros saraus, aí a gente vai avançando um pouco no tempo, chega na década de 50, 60, com auxílio da memória incrível do Paulo Bonfim e do Mário Chami, porque o Paulo é o seguinte, o Paulo com 6, 7 anos de idade, ele já estava envolto essas personalidades todas, porque o avô dele recebia em sua casa grandes figuras da elite em São Paulo também para esse sarau. Ai, dele pequenininho. Não acredito. Bom, eu não tive esse privilégio de ter essas fotos. Mas foi lançado agora no livro. Para incrementar o livro. Mas eu conversei muito com o Paulo e ele me descreveu esse sarau. Quantas pessoas você entrevistou? Pois é, eu entrevistei cerca de 40 pessoas. Eu levei um ano para conseguir agenda com todo esse pessoal. E pesquisa, demorou quanto tempo? Muito. A pesquisa, não vou mentir para você, eu fiquei pesquisando nos 7 anos do projeto, tá? Mas muito concentradamente mesmo nos 3 primeiros anos. É muita coisa, viu? Aí a gente passa para esses saraus do Paulo Bonfim, depois vai para Carmen Dolores Barbosa, Helena Silveira, uma jornalista... Adorava Helena. Mas, jura? Helena Silveira, VTV. Nossa, a Helena, assim, ela tem uma biografia que está esgotada, infelizmente, chama Paisagem e Memória, acho que Paisagem e Memória, Memória e Paisagem. Paisagem e Memória, eu acho. Em que ela conta a história dela com Jamil Mansur Haddad, quem eles recebiam na casa deles, os outros saraus da época também. Aí ela cruza essas histórias.
é incrível. Editora Paz e Terra, um livro incrível também. Aí eu conto esse perfil todo, esses saraus todos do editor José de Barros Martins. Depois eu chego no sarau da Cooperifa, que você bem lembrou, sim, século XXI, que acontece no Jardim Guarujá, na periferia de São Paulo, zona sul da capital, em que ele recebe num bar chamado Zé Batidão, cerca de 200 a 250 pessoas a cada quarta-feira. Faça chuva, faça lua. Legal. E aí são pessoas da comunidade que vão lá declamar. Perceba que há um ciclo da elite, começa o livro lá e termina com a periferia, que, na minha opinião, e de grandes intelectuais que eu entrevistei, é onde está pulsando de forma incrivelmente forte a arte no Brasil. Nem tudo está perdido. Olha, eu estava vendo as fotos, o livro está em muitas bibliotecas, exato, livrarias, lugares onde ocorrem saraus. Eu sei que o livro descreve tudo isso, mas há uma rota literária bem inusitada. Isso me chamou a atenção. O Cemitério da Consolação, por que escolher um cemitério? Pois é. E um livro sobre rotas literárias? Não entendi nada. Vou te explicar. O Cemitério da Consolação é uma rota, de fato, verdadeiramente inusitada, mas imperdível. Porque o cemitério é uma galeria a céu aberto. Então, o livro cruza muito artes plásticas, fotografia, imagem, porque a literatura, ela é prima de todas as artes, enfim. Esses grandes personagens que a gente entrevistou, eles circulam por todo esse roteiro, né? E o Cemitério da Consolação é a morada final do Oswald, do Mário, que inclusive estão enterrados na mesma rua, rua número 17. Tem a foto aí, não tem as fotos? Temos a então foto, roda, vamos ver. Você vai falando aí. Esse é o túmulo do Mário, tá? Mário de Andrade. E depois a gente tem, acho que uma foto em algum lugar, aí é o túmulo da família do Oswald, enfim, eles estão numa mesma rua. Depois a gente tem, aí é o lugar mais visitado do cemitério, é o túmulo de outra pessoa que tinha um sarau incrível, que é Olivia Guedes Penteado, essa escultura do Vitor Brecheret, chama o Sepultamento. E segundo o Popó, Francivaldo Gomes, ex-sepultador do cemitério e hoje trabalhando no setor administrativo, o Popó, o que ele fez? Ele escutava os professores de arquitetura que iam lá e tal, conversavam sobre essas esculturas, esses professores de literatura também que levavam seus alunos para mostrar o túmulo do Monteiro Lobato, que inclusive diz que tem peregrinação de estudantes lá, viu, pedindo, pelo amor de Deus, para passar, para a nota melhorar, para ir bem no vestibular. Que legal. Exato. E aí, o Popó organizou como historiadora uma rota, um guia de visitação lá, então você liga lá, passa seu nome e tem uma visita monitorada por esses locais dos túmulos das grandes personalidades. Tarsila está lá também. Você veja. Estou me candidatando aí nesse circuito. Então ali você tem com esses professores e com esses historiadores e com o próprio Popó, que foi uma dica do Paulo Bonfim para mim. Quando eu disse que queria o cemitério, o Paulo Bonfim falou, então procure o Popó. Francivaldo Gomes, ele sabe tudo sobre quem está enterrado lá, quem não está. Enfim, essas curiosidades sobre as esculturas, sobre esses grandes personagens que estão próximos uns dos outros, os modernistas e tal, o Cemitério da Consolação é o melhor lugar para você se situar em relação a essa morada final dos grandes gênios da literatura em São Paulo. Mas por que você dedica o livro ao Mário Chamy e ao Mário de Andrade, os dois Mários? Vou explicar. Na verdade, o Chamy, o Paulo Bonfim, o Mário Chamy, o Paulo Bonfim, a dona Hilda Vilela e o seu Armando Marcondes Júnior, que me ajudou muito a entender sobre a Faculdade de Direito Largo de São Francisco, ex-presidente do Centro 11 de Agosto, tradicionalíssimo, estudou com Hilda Hilst em 1952 e uma pessoa que se dedicou 20 anos à pesquisa dos alunos e dos corpo docente e discente da faculdade. Enfim, ele fez um levantamento numa obra prustiana de 7 exemplares. Esses personagens cuja idade já está mais avançada e que vivenciaram de forma tão gritante o centro da capital paulista, lírico e romântico e essas rotas todas, eles me serviram de muita inspiração, me apontaram muitos caminhos. O Mário Chamy, ele ficou comigo 4 horas. Já estava doente, o Mário faleceu menos de um ano depois que eu o entrevistei. E ele, mesmo já mais debilitado, ele não se furtou a me explicar todas as rotas dos anos 50, dos anos 60, esses saraus que ele frequentava, tudo isso. Então, sem ele, o livro não seria o que é. Então, eu dedico o livro para o Mário Chamy por conta disso e porque ele era um grande fã de quem?
do Mário de Andrade. Somos todos. E o Mário de Andrade foi citado pelos meus 40 entrevistados, quase 40 entrevistados. Então, ele acompanhou a gente em todo o percurso, exato. Não tem. E o Mário tinha uma ideia de fazer uma integração entre as artes todas em São Paulo em um só lugar, quando era do Departamento de Cultura da cidade. E aí o Mário pegou essa ideia, ele não pôde fazer isso porque ele saiu, enfim, foi retirado do departamento antes por questões políticas. O Mário absorveu tudo isso e fez o Centro Cultural São Paulo, quando era secretário de Cultura. Você trouxe o livro? Eu trouxe. Não sei com quem. Ali, dá uma olhada. Exatamente, aqui a capa do livro, editora Senac São Paulo, que me aguardou pacientemente esses 7 anos. Goimar, eu quero que seu livro faça muito sucesso, pode ter certeza que eu vou ler. Ela está lançando esse livro, chama-se Rotas Literárias de São Paulo. Recomendo já de estalo sem ter lido, porque, sem dúvida alguma, deve ser o que de mais imperdível existe, que é a recuperação da memória num país que não tem nenhuma memória. Obrigado, meu amor, por ter vindo. Obrigada a você pela Agora é engraçado, né? Porque Potiguar com sotaque de paulista, é engraçado. Muito tempo aqui já, muito Obrigado, tempo. meu amor, Obrigada por ter vindo. A você, Tão viu? bonita. Depois de ser levado